Olá vocês, estamos aqui na livraria Gato Preto em Guarapuava, começando mais um programa da TV Correio. Hoje é sobre literatura e está aqui do meu lado o Fabiano Jucá, que é escritor aqui de Guarapuava, trabalha no CDTEG como bibliotecário, né, do campo CDTEG da Unicentro, e ele vai lançar agora o seu segundo livro, Tente Outra Vez, publicado faz pouco tempo, né, e vai ser lançado agora nesse sábado, dia 21 de julho, às 15 horas, aqui nesse mesmo espaço, na Gato Preto. O Fabiano vai estar aqui fazendo autógrafos, conversando sobre literatura, falando também do primeiro livro dele, o Rua de Pedra em Sépia. Isso. Também tem aqui na Gato Preto, ele também vai falar um pouquinho, vai comercializar, né, os dois livros. Mas o nosso foco hoje, a gente até pode falar um pouquinho do primeiro livro, né? Vai ser o Tente Outra Vez. Aqui na apresentação, Jucá, você comenta que esse livro surgiu uma parada sua na estrada com a família, né? Que é o que acontece com o personagem principal, o Solomon Brasil. Ele para tá fazendo uma viagem, voltando para casa, né? Para uma lanchonete e passa pela cabeça dele, e se não existisse a família? Que a família dele naquele momento é a esposa e uma filha pequena. E ele entra na lanchonete, elas vão para o banheiro, e quando ele estranha porque elas não voltam do banheiro, né? E aí ele percebe que elas sumiram, né? Basicamente isso que é o livro. Não podemos contar muito, senão vai estragar, né, o que acontece depois. Mas aí o Solomon, ele vai atrás, procura, não acha. Aí aparece um outro personagem, o Amit, que é um velho, né? Que você até descreve como... Tagarela, não para de falar um segundo. Que deixa o Solomon louco. É uma espécie de guia, mas um guia que atrapalha um pouco, né? Mais atrapalha que ajuda. Inclusive tá até na sinopse, né? Isso. Ele mais atrapalha que ajuda, e é o personagem que os leitores mais odeiam, inclusive. Justamente por isso, né? Porque chega uma hora que nem leitor aguenta mais. Não sei se eu vou estragar a surpresa, mas a gente é levado a crer o leitor que é uma ficção científica, né? Isso, exatamente. Porque o Amit, ele dá umas explicações meio científicas, né? Exato. Por que sumiram, né? A esposa e a filha do... Inclusive é baseado na questão das anomalias magnéticas. As anomalias em si existem mesmo, de fato, né? Até se diz, né, entre os cientistas, que pode ter uma reversão de polos, polo sul, polo norte, dá alguma interferência também nos aparelhos eletrônicos, mas tem muita teoria da conspiração também, que nem que a história do Triângulo das Bermudas, né? E a ideia básica surgiu quando eu mesmo estava na Anila, na verdade. Anila? Voltando de Curitiba, com a minha esposa e com a minha filha. E quando elas foram no banheiro, me deu não foi bem um insight, deu uma coisa. E me veio a mim ter ideia muito nítida de que elas não iam voltar do banheiro. Foi assim, não foi um pensamento, foi uma coisa intuitiva mesmo. Como se elas de fato não existissem. Aquilo lá me deu uma grande angústia na hora, foi uma coisa muito, muito curiosa. É como se fosse, por exemplo, quando você tem um déjà vu, você acha muito estranho na hora, né? Até inclusive o título do livro, que é Tente Outra Vez, é relacionado à música, né, do Raul Seixas mesmo. Mas a música entrou no livro depois que eu comecei a escrever. Eu ia perguntar isso, né? Como é que essa música é importantíssima, que ela é um fio condutor, né, todo narrativo. A impressão que dá é que a partir da música eu comecei a criar o livro, né? Lendo o livro. Mas não, foi bem depois. Ele até tinha um outro título, era Mundos Paralelos. O título provisório dele. Um título mais filosófico, digamos assim. Exatamente. Científico. Então, exatamente. Eu comecei a pesquisar essas anomalias e outras questões científicas, né, para fazer o roteiro do livro. Então, esse livro eu escrevi bem rápido até. Foram 3 meses, no máximo. É um título que casa bem com a metáfora do livro. Sim. Que eu pelo menos entendi, né? Que é o personagem tentar novamente, né? Reconstruir a sua vida, porque ele tem uma mudança bastante forte. E também essa ideia da ponte, né? Que está na capa, né? Tá na capa, a travessia. Que aí a gente entra em outro ponto da narrativa, que não sei se a gente vai falar aqui, né? Para não estragar, não dar um spoiler, né? Bom, mas em todo caso, né? Logo no início, o leitor já percebe que ele precisa mudar, e se mudar é atravessar uma ponte, né? É uma jornada, né? Então a ponte é uma metáfora até para a jornada, a travessia. Quando você está em busca de um objetivo, você tem que atravessar pontes, obstáculos, né? A ponte, que é uma metáfora não só dessa questão, mas também tem a citação da ponte, né, na própria música. Também. Os pés para atravessar. Exatamente. Então, a gente aproveitou essa ideia da ponte. Foi uma conversa com o Cauê
que é o ilustrador da capista, capa, né? o capista, da capa. Que depois de algumas ideias que a gente trocou, foi difícil fazer essa capa. Ela demorou, acho que mais tempo para fazer a capa do que para escrever o livro. Porque o livro levou lá 3 meses. Uhum. A capa a gente passou, acho que bem uns 5 meses, acho. Desenvolvendo e pensando ela, daí colocava elementos novos, tirava elementos, até tem uns detalhezinhos pequenos aqui, por exemplo, a samambaia. Tem uma pequena samambaia que eu acho que não vai dar para ver no vídeo, mas depois, ao vivo, é possível. Que é uma referenciazinha que eu coloquei, uma espécie de homenagem à minha mãe, que sempre gostou muito de plantas e samambaias, né, especificamente. Então, depois que ela estava pronta, a capa, né, a minha mãe faleceu e tal, e a gente foi conversando, continuou. Eu passei um tempo sem desenvolver o material, né, naturalmente. Mas quando a gente voltou, ele ainda perguntou se a gente colocaria novos alimentos ou ia mexer mais um pouco. Eu falei para ela, coloca uma samambaia na ponta. Tem uma referência sutil e tal. É um livro escrito em primeira pessoa, que é uma forma de escrever que eu não costumo utilizar normalmente. É muito difícil eu escrever em primeira pessoa. E isso daí, quando eu comecei, eu até estranhei um pouco no começo, depois foi desenvolvendo, né? Ele tem uma diferença, inclusive, no estilo da escrita. Porque quando eu escrevo em terceira pessoa, geralmente, como no Rodepé Lincep, que tem aqui também, eu uso uma narrativa mais para prosa poética. E nesse livro, como é em primeira pessoa, ele tem uma linguagem mais direta, mais de conversa mesmo. Assim, é quase como se fosse um diário, né? Porque ele vai narrando a vida dele, a história dele, né, como se estivesse conversando com o leitor. Então tem uma diferença estética também. Ele começa, como se falou, bem pragmático, bem passivo. E nessa busca da esposa e da filha perdidas, ele tem que sair da casca, né? Ele não pode mais ser passivo, porque se ele continuar passivo, ele não vai encontrá-las nunca. Ele não vai cumprir o objetivo dele. Então, ele passa por um processo de transformação que é lento, né, que dura basicamente o livro inteiro, até ele ter um novo tipo de ação, porque ele muda a partir do pensamento, né? Com as conversas com o Amit, né? Porque ele tem conflitos com o Amit, inclusive o livro inteiro, né? Porque ele não aguenta o guia, ele não vê como um guia, ele vê como um cara chato. Só que chega um momento que ele percebe que o único que entende ele naquele mundo em que ele está é o Amit. Então ele se obriga a começar a ouvir mais o guia. Então, mas esse processo é muito penoso, quando ele chega a ser morador de rua, né? Em algum momento ele é muito penoso e muito sofrido. É uma metáfora para nossas transições de vida mesmo, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Eu cheguei à conclusão, em algum momento, que as minhas histórias geralmente se tratam de jornada, de estrada. Eu gosto muito de colocar estrada, viagem, né? No Rodepé Lincep também tem uma situação de uma personagem que viaja pelo sul, pela América do Sul, de bicicleta. Então tem também uma jornada de transformação dela, espiritual, né? Ela volta diferente, tem esse aspecto também. Então o Noivo da Estrada também tem a estrada, literalmente, né? Que é bastante citado. Nunca foi proposital também, mas é uma coisa que depois comecei a perceber, né? Que eu falo muito de jornada, de morte, são temas muito marcantes nos livros que eu escrevo e nos contos também, em geral. Muito bem. Fabiano Jucá, Tente Outra Vez, recomendamos inclusive a leitura, né? A gente aprovou, né? Nós lemos, né? A gente fez um test drive. Fizemos um test drive, lemos. Recomendamos a leitura desse livro, que é o autor aqui de Guarapuava, o Fabiano Jucá. Então não percam agora, nesse sábado, o lançamento do livro aqui nesse mesmo local onde nós estamos, a Gato Preto. Você tem a oportunidade de pegar o livro e conversar com o autor, que é a melhor coisa, né? Não, isso é fantástico, esse contato com os leitores é muito legal e muito gratificante. Eu agradeço, inclusive, muito a você, Cristiano, pela oportunidade. Ao Mackey também, pelo espaço na Gato Preto. Ele tem sido um aliado fundamental nessa caminhada aí. A gente tentando aí criar um nome dentro da cidade.